Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Moons of Madness. Jogo de terror da Funcom. Essa empresa da Noruega, se não me engano, eles não são muito famosos por seus jogos de terror. Eles têm aqueles grandes MMOs, tipo o jogo do Conan, mas recentemente eles lançaram The Park, que foi uma baita experiência de terror, e agora eles vêm com um novo, Moons of Madness, que é meio que o oposto, apesar de ter a base do terror psicológico. Um é aquela mãe que não consegue lidar com o filho que nasceu. É bem interessante o The Park, vale muito a pena, é pesado esse jogo, mas ele é um FPX. E o Moons of Madness se passa numa base em Marte, ou seja, ele conversa com esse terror sci-fi que é muito prolífero em videogame. E tem desde Dead Space, que são os mais voltados para ação, até um Soma, por exemplo, ou então um Echo Knight Beyond. Lembra desse, de PS2? Quando a From Software fazia mais franquias, inclusive de terror. Esse jogo era demais, e o Moons of Madness, ele vem nessa avalanche, essa tsunami de influência do Lovecraft em tudo quanto é canto. Tô meio cansado disso, mas quando é mais sutil, é até que funcional, assim, que é o caso. Então você é um cientista nessa base, que é meio que ali o proletariado. Você não é uma grande mente, você meio que mantém as coisas funcionando, essa é a sua função. E aí, mais do que o normal, tá tudo quebrando lá. Tem coisas muito erradas acontecendo nessa base, você vai sendo guiado por um outro astronauta cientista, e você explora, a princípio, muito dessa base, um esquema meio Tacoma, meio Gone Home, em Marte. Então é bem legal quando os elementos sobrenaturais começam a atuar. E tem uns puzzles, ele não é um simples FPX, ele tem puzzles e sequências de perseguição, e os quebra-cabeças, alguns deles, me tomaram muito tempo. Tem um especial ali no laboratório de química que você precisa confeccionar, criar umas substâncias específicas, que me lembraram inclusive a cena clássica lá do primeiro Resident, que me deu trabalho difícil, porque organismos começam a tomar conta dessa base. Parecem raízes, assim, com espinhos e tal, uma coisa meio alienígena também. E o terror vai ficando cada vez mais e mais acentuado, e aí vai deixando de ser essa necessidade de manter a base funcionando e a necessidade de fugir dali, de pedir socorro. Só que você está em Marte, né? Você vai fugir daí. Então, inclusive, tem partes muito boas que você trafega pela superfície de Marte. Realmente vale a pena. Eu não falei dele na época que saiu para PC, porque eu sabia que ia ser lançado para consoles, e agora ele está disponível também no PlayStation 4 e Xbox One. Então é uma baita oportunidade caso você goste desse terror menos ação, mais exploração, mais resolução de quebra-cabeças e mais ambientação também. Tem cenários muito bons. E a questão psicológica do personagem. Pra você ter noção, ele não pode nem falar para a família o que ele está fazendo nessa base. Porque tem aquele lance das megacorporações, no caso uma chamada Orochi, que tem intenções nefastas nesse lugar. Essa base não está lá à toa. E aí existe uma questão muito interessante sobre isso, que diz respeito à vida inteligente, alienígena em Marte. Vale a pena. Só que é aquilo, né? Você precisa se debruçar nesse jogo para você aproveitar ele na completude, porque tem muito e-mail para ler, muito texto para ler, muitos papéis, muita coisa espalhada que, caso você deixe passar, você não vai entender muito da história. Só aquele básico, aquela coluna vertebral que te guia do ponto A ao ponto B, etc. Mas ainda assim eu achei um jogo funcional. As sequências de perseguição desesperadamente precisam ser renovadas no terror, especialmente o terror em primeira pessoa, porque é muito tentativa e erro. E isso atenua muito, parece algo acontece que você corre pela sua vida. A primeira vez, beleza, ok. A 10ª vez, porque você virou para a esquerda e não para a direita, aí já vira mecânico demais, perde completamente o terror. Isso vai desde Outlast até o Amnesia. O Amnesia é mais inteligente como lida com isso, mas ainda assim precisa de uma reestruturação em como o terror lida com a morte. O Soma, da Frictional Games, que é a empresa do Amnesia, é um dos poucos jogos de terror que tentem implementar morte na narrativa. E eu não vejo a hora da Frictional também anunciar um jogo novo, afinal, Coma já tem uns bons anos aí, tá na hora de fazer alguma coisa nova. Então, recomendo Moons of Madness pro fã de terror sci-fi. Valeu!